E nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, ao redor da sua palavra que é infalível, estudando um dos grandes temas, uma das grandes doutrinas, um dos assuntos mais vastos e mais revelados na palavra de Deus, que é a respeito da esperança messiânica. A esperança de que um dia o Senhor vai enviar, e Messias significa enviado, exatamente isso. A nação de Israel aguarda que o Senhor envie alguém já há aproximadamente 4.000 anos. E nós temos visto que essa esperança, que essa expectativa, que esse anseio, né, pelo cumprimento da promessa de Deus, de enviar aquele que haverá de redimir Israel, de salvar a nação dos seus pecados, de conduzir a nação a uma condição de hegemonia, uma condição de glória, fazer através de um rei e que ele fez parcialmente, muito limitadamente ali com Davi e Salomão, e que vai fazer ampla e cabalmente através do seu enviado. Exatamente. Então, nós já temos visto, desde a semana passada não teve estudo, né? Já desde o último estudo, que Abraão viveu nessa expectativa, que Jacó viveu nessa expectativa, a ponto de, em seu leito de morte, isso está registrado lá em 49:10, ele ter falado da irrevogabilidade da decisão de Deus de estabelecer um rei que viria através do seu filho Judá, e o cetro não se arredaria entre os pés de Judá, até que viesse aquele a quem todas as coisas pertencem. A Elaine ficou impressionada com o versículo de Atos, que diz que todas as tribos de Israel fielmente serviram dia e noite, também nessa expectativa. Se não me engano, é Atos 26, 7, 15, 16. Os séculos se passaram, porque morreu Abraão, morreu Isaac, morreu Jacó, morreram os 12 patriarcas. Os séculos se passaram, e é isso que nós estamos vendo. E Deus foi acumulando detalhes, porque a forma de Deus revelar é progressiva. Deus não fala tudo simplesmente, Ele vai falando aos pouquinhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O condutor da candeia, né, da lâmpada, ele só tem iluminado até o próximo passo. Muitas vezes, a respeito dessa analogia que faz com esse versículo do Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. À medida que você vai dando um passo, o clarão que te acompanha, que você carrega, ilumina o próximo passo. E é assim que Deus vai se revelando e vai revelando aquilo que Ele tem planejado e aquilo que Ele tem prometido. Então, 1000 anos depois de Abraão, 800 anos depois dos patriarcas, na época de Davi, na época em que o reino já estava consolidado, Davi já havia reunido todas as tribos ao redor de si, assim como o Messias o fará, quando ele as reunir de todos os cantos da terra. Existem inúmeras profecias e nós vamos vê-las pormenorizadamente. Essas primeiras preleções estão sendo apenas um en passant daquilo que a gente vai ver detalhadamente. A pretensão, se eu colocando no meu coração, é porque a gente lê, o milênio, é aquela época de paz, justiça e tal. Mas eu sempre tive o desejo de, pessoalmente, eu já o fiz, não muito profundamente, mas já alguns livros sim, por exemplo, porque é um dos meus livros favoritos, mas sempre tive vontade de, com o corpo local, fazer uma análise
se não de todos, porque eles são centenas, mas um bom número de passagens do Velho Testamento que trazem revelação a respeito da esperança messiânica e do reino messiânico. Eu vejo que a oportunidade vai ser essa. Esse estudo, por exemplo, já tive o de preletá-lo em... Tem até uma data aqui, ó, 21/2/85, lá no Instituto de Educação. A Elaine nem estava lá nessa época. Mas foi um estudo resumido aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12 páginas. Estou usando esse aqui como base, tanto é que eu estou ampliando. Não pode ver. Esse é a introdução, né? É a introdução. Não, aqui tem todo o esqueleto do estudo que foi dado de uma maneira resumida em alguns meses, 2 meses, talvez, agora não me lembro. Eu sei que foi em 85. Mas como agora eu tenho espaço para conduzir esse estudo aí por uns 2 anos, 1 ano e meio, aí a gente pode adentrar nos seus pormenores. E em cada um dos profetas, né, e lá, pela ordem, né, em Davi, como um profeta. Depois a gente vai em Obadia, em Joel, em Amós, em Oséias, em Isaías. Está na ordem cronológica. Em Sofonias, em Jeremias, em Ezequiel e Daniel, que foram profetas exílios. Depois a gente vai no Fantástico, Zacarias, por aí vai, Malaquias. Ou seja, a intenção é varrer, escrutinar, garimpar um bom número de textos proféticos que trazem luz a respeito desse assunto. O povo judeu, nessa esperança, São há 4.000 anos desde Abraão. Quando Davi conseguiu ter um reino mais sólido, com as tribos, hegemônico, ele tinha a impressão de que ali poderia a qualquer momento ser estabelecido o reino, ou eles sabiam que de qualquer forma não seria dessas maneiras? Porque eles se confundiam nessa esperança, viam as coisas acontecendo, chegou num momento ali que parecia que só faltava vir o Messias, né? Eles podiam ter essa impressão também. Davi chega a comentar isso, não? Sim, nós vamos ver vários salmos. Você está até me fazendo pensar aqui que na realidade o povo veterotestamentário, né, o Israel, viveu na mesma expectativa que nós hoje da igreja vivemos. Era uma coisa iminente. Poderia acontecer a qualquer momento. Em qualquer geração. A gente fala hoje que tudo já aconteceu, é só a segunda vinda acontecer, né? É mesmo porque não tem nada para acontecer que condicione a segunda vinda para a igreja. Não, e para eles lá, com relação ao reino, as tribos, e todas as coisas estavam caminhando, não podia dar essa impressão, agora só falta chegar. Não, exatamente. O que Deus queria é que eles vivessem nessa expectativa, que ela poderia acontecer a qualquer momento, e muito provavelmente na época, por volta do ano 1000, na época de Davi e Salomão, só colocava mesmo o Messias. Na realidade, a situação política na qual Israel se encontrava no ano 1000 a.C., por ocasião dos governos de Davi e Salomão, era para ser a situação. Não era plano de Deus que Israel se afastasse, que tantos atalaias, tantos profetas viessem gritando a respeito do desvio de Israel, e que finalmente Israel fosse levado cativo por nações gentílicas, inimigas. É o contrário, o que a profecia, nós vamos ver, messiânica fala que Israel encabeça as nações. E desde a época do exílio de Nabucodonosor, a coisa se inverteu e os gentios pisam Israel e Jerusalém, a ponto de Jerusalém ter sido destruída por Nabucodonosor. É porque a gente não tem muita, a maioria das pessoas não param muito para pensar na gravidade do que foi a destruição do templo e da cidade de Jerusalém, que foram 2 vezes, na mesma data, no mês de Aves, né? Mas a vontade
Eu até ouvi falando que é a vontade primeira de Deus, a vontade inicial de Deus, é que Israel não saísse dessa condição de hegemonia política, porque durante os governos de Davi e Salomão houve uma pacificação. Isso era o modelo. Sim. O plano de Deus para Israel é que Israel seja a cabeça das nações e que Israel seja a nação das nações, que vai receber o rei dos reis. E a situação na qual Israel se encontrava sob o governo de Davi e Salomão era uma situação de domínio, de hegemonia, de paz com os vizinhos. Shalom, né, o rei da paz, Shalom, ele não tinha nenhum inimigo. Existia cooperação Ele era até admirado. diplomática, cooperação política, cooperação comercial. Ele estabeleceu vínculos comerciais com tanto os países vizinhos como os mais próximos e até com países distantes. A gente sabe, quando você estuda livros, tipo do Samuel Schultz, lá a história de Israel, Salomão chegou a fazer comércio com as Américas através dos fenícios. Mercadorias vinham das Américas para que hoje é a Espanha, e da Espanha para Israel. Das Américas? América do Sul, América Central. Qual época? Há 3.000 anos atrás, no ano 1000 antes de Cristo. Cocaína colombiana foram encontradas. Isso tem documentários, as múmias de cocaína. Tem cocaína colombiana, isso é provado por DNA, em múmias egípcias. Os fenícios, eles iam no mundo inteiro. Eles comercializavam com o planeta. E para eles era interessante ter um rei como Salomão com muito poder aquisitivo. Era os Estados Unidos da época. Mas é 3.000 anos atrás, Colômbia não deve ser. Não, a cocaína ela nasce nos Andes, é nativo dos Andes, sempre teve. Porque que foi explorado e Colômbia é provavelmente mais novo que o Brasil, né? Não, mas eu não estou falando que a Colômbia existia naquela época. Os povos que habitavam a região andina no lugar que hoje se chama Colômbia. Colombo nem tinha nascido para ser homenageado com o nome Colômbia. Mas antes mesmo da colonização. Os fenícios, eles eram os mercadores que serviam a nação de Israel. Mas como eles conseguiam chegar aqui na América? Eles eram os reis da vela. É só estudar a respeito dos fenícios, que hoje são os libaneses. Os fenícios, eles foram os grandes na costa ali, eles devem ter passado pelo Pacífico, não pelo Atlântico. Eles chegar aqui no... São outras histórias. Eu sei que eles exploravam tanto indo para o leste como para o oeste. Eles iam tanto para as regiões da China, atravessavam o Pacífico, o Estreito, como atravessavam também pelo Oceano Atlântico. O que não é difícil, porque existem correntes marítimas, existem rios em cima do mar. Não sei se você sabe disso. É só você tacar o barquinho lá e deixar. É só deixar. O cara só tem que dar uma ajeitada na vela de vez em quando, ficar coisa na direção. Não precisa nem remar, não precisa ter motor. Mas na época não tinha um GPS. Não, tinha coisa melhor do que GPS. Eles se orientavam pelas estrelas. No norte, a Ursa Maior. E no sul, o Cruzeiro do Sul. Eles eram bons no assunto. Estuda sobre os fenícios. Você acha que teve uma quebra dessa exploração deles até depois que foi descoberto de novo, que é chamado hoje de Novo Mundo? Porque não teve uma sequência dessa exploração e nem uma sequência dessa colonização. Ela já aparece depois de novo, como a descoberta das Américas, uma coisa bem depois de Cristo. As Américas foram descobertas por espanhóis e portugueses. Antes dos espanhóis portugueses, 500 anos antes, os nórdicos já visitavam aqui. Por que eles não isso no ano 1000. E 2.000 anos antes, os fenícios. Pois será que tinha população deles aqui? Na realidade,
os habitantes originais das Américas, eles são descendentes de Cã, aquele filho do Noé. Eles vieram descendo para a América do Sul, via América Central, via América do Norte, via Estreito de Bering. Na realidade, lá a América do Norte, o Alasca e o que é a Sibéria, a União Soviética, a Rússia, é pertinho. O Estreito de Bering lá em cima. É mais fácil. E a população oriental ela é toda camita. Porque é mais fácil vir pelo estreito lá em cima do que propriamente pelo mar. Mas isso foi bem mais anos antes, na época da expansão. Para mim, fugiram de índio aí, então, que vão falar. Não, isso é provado através de DNA, porque tem gente que está mapeando o DNA de todas as populações do planeta. Para descobrir a trilha, né? Estão querendo conhecer o gene mãe, né? Estão querendo chegar lá no primeiro ancestral. Mas a galera aqui da América, das Américas é tudo. 7. O Salmo, você tem todos esses anotados, né? Eu estou assim, caderno, então está tudo grampeadinho. Depois eu vou colar no meu caderno, não vou lá buscar. É bom pra gente, que agora eu vou fazer um relembration, né? Nós vimos que no ano 1000 a.C., os Salmos 2, os Salmos 22, os Salmos 24, os Salmos 45, os Salmos 67, nós vamos estudar um por um, pormenorizadamente. Os Salmos 72, os Salmos 96, o Salmo 110, 7, que é aquele bacana, Uma boa aluna, tá guardado. que ele vai ali, toma uma caneca d'água e sai de cabeça erguida. Você tem todos esses anotados, Salmo 2, 22, 24. Esses salmos que foram citados, eles foram revelações dadas através do Espírito Santo por meio dos salmistas, não apenas Davi, que foi um dos salmistas, mas não o único, através dos quais foi revelado que Sião seria a capital desse reino, que esse reino seria irresistível, que esse reino seria universal, que esse reino seria glorioso. Levantai, ó, portas vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que o rei da glória. Esse é o Salmo 24, 1 a 10. Que esse reino será majestoso, que o rei será imparcial, justo, piedoso, e que ele será vencedor. Salmo 110. Você falou irresistível? O 110. Irresistível e vitorioso. Irresistível e vitorioso. Aí, passam-se 150 anos, e Obadias, você tem o Obadias? Tem. 15. A 21. Deus, através de Obadias, revela que por ocasião do estabelecimento do reino messiânico, Israel vai possuir a terra cabalmente, conforme aquela promessa feita a Abraão desde o Egito. Deixa os árabes saber disso. Gênesis 15, 28. Deixa os árabes. Israel vai lá e toma uma colina. Os árabes ficam enfurecidos. Quer que devolve para os palestinos, não sei o quê, aonde. Deixa os árabes ficarem sabendo que Israel vai ser desde o Egito até o Irã. Você sabe disso, né? Tem os mapas aí na internet. Vai ocupar Líbano, vai ocupar Jordânia, vai ocupar Sinai, vai ocupar o lado leste ali, o lado oriental do Egito, vai ocupar o Irã, vai ocupar um pedaço do Iraque. Não, os árabes vão ficar invocados. Só que nessa época as nações não estão convertidas, eles vão aceitar. Mas se fosse hoje, e Obadias traz essa revelação de que Israel vai vitoriosamente possuir a terra e vai conquistar os seus inimigos. Isso foi no ano 850, 150 anos depois de Davi. Aí passam-se mais 50 anos e Joel, você tem que anotar também, né, lá? Joel 2, 28 a 3, 1 e 3, 18 a 21, traz a revelação
de que esse Israel, sob o governo desse Messias irresistível, né? Desse Messias vencedor, possuindo a terra e conquistando seus inimigos, vai ser um Israel convertido. Vai ser um Israel com o coração entregue na mão de Deus. Vai ser um Israel cheio do Espírito Santo. Porque o Senhor Deus, por ocasião da conversão de Israel no final da tribulação e da implantação do reino, com a vinda do Messias glorioso, Apocalipse 19, no seu cavalo branco, ele vai derramar o Espírito sobre toda a carne, não somente sobre Israel. E o conhecimento, completando Isaías, isso vai fazer com que o conhecimento do Senhor encha toda a terra. Essa revelação foi dada 50 anos depois de Obadias e 200 anos depois de Davi. Aí passam mais 50 anos e Deus, através de Oséias e Amós, você tem anotado aí? Tem. Ele revela... Oséias não tem Amós, 9 e 11. Então tá, o Amós foi contemporâneo do Oséias. Né? 9 é 5, agora Oséias um foi profeta do norte, outro foi profeta do sul. O Amós traz a revelação, em Amós 9, 11 a 15, de que este reino vai ser caracterizado pela espiritualidade, não pela ganância, não pela carnalidade, não pela vingança, mas pela espiritualidade. Amós. Aqui está posse e distribuição da terra no Amós. Esse é o Oséias? O Oséias, a restauração de Israel espiritual, Amós 9. Já Oséias, ele traz a revelação de que Israel vai ser um povo convertido. Esses dois, Oséias e Amós, eles profetizaram no ano 750. 50 anos depois de Joel, 100 anos depois de Obadias e 250 anos depois de Davi. E não é que se passam mais 50 anos, aí vem Miqueias e Isaías. O Miqueias enfatiza novamente, que o Salmo 2 já tinha falado disso, e o Salmo 110 também, e o Miqueias enfatiza mais uma vez que Sião será a capital deste reino e que Israel conquistará os seus inimigos. E como Miqueias foi contemporâneo de Isaías, o ministério de Miqueias foi um ministério curto, talvez aí de uns 8 a 10 anos. Já o ministério de Isaías foi um ministério longo, de 40 anos. E se não fosse o neto do Josias, o Manassés, ter cerrado ele no meio, teria durado mais. Cerrado no meio. Cerrado ao meio, exatamente, por Manassés. Que depois se arrependeu e nesse momento está lá na glória. Foi o Manassés, né? Cabeçudo, fez tanta bobagem, depois no final ele... Ainda bem que a graça está aí, né? E ele morou lá com Abraão no seio de Abraão, e nesse momento ele está lá esperando a ressurreição dele para entrar no reino. Ele vai abraçar Isaías para ele, não, porque aquela música, como é que você chegou aqui, é bem válida para o Manassés. O Carlos Augusto me perguntando domingo passado se o Hitler convertesse, seria para o céu. O Manassés é tipo o Hitler. Aliás, Hitler foi até bonzinho perto do Manassés. Porque o Hitler, não sei se ele teve filho, mas o Manassés queimou o filho dele cozido. Né? O Hitler, pelo menos, queimava eram os inimigos dele, mas o outro queimava a família. Ele foi o pior Hitler. Então o Isaías, por ter tido um ministério tão longo, 300 anos depois de Davi, de Isaías, ele teve seu ministério aí por volta do ano 700. Ele foi o profeta que mais falou do Messias. Isaías, né? Isaías. Tem um livro fantástico, pena que hoje em dia as livrarias do Evangelho não vendem mais livro evangélico. Né? Vende livro de autoajuda. Joyce Meyer, essas porcarias que tem por aí. Mas, eu lembro, eu já tive, né, eu doei para a comunidade, o Clésio ainda deve ter o dele, e talvez o Carlos Augusto ainda tenha. Eu estou procurando o PDF para baixar na internet, mas não acho. No Asa R. Crabtree. Fala Crabtree?
Esse rapaz, ele era muito bom de serviço. Ele tem um comentário em 2 volumes a respeito do livro de Isaías. Ele mergulha em nada no hebraico. Ele era professor de hebraico no seminário lá nos Estados Unidos. Ele tem um livro muito bom, 2 volumes a respeito do comentário de Isaías. Eu já bebi muito dele, eu gosto dele, eu gosto do Isaías e gosto do professor Messiânico e gosto de Messias assim de tudo. E eu me lembro lá de ter lido que ele fala que o Isaías é o profeta messiânico por excelência. É um dos profetas que mais falou a respeito do Messias nos seus 2 aspectos, no seu sofrimento e na sua glória. Ele é um daqueles que lá, a estrela fica desligar, né? Ele é um daqueles que indagaram e inquiriram provavelmente a respeito das glórias e dos sofrimentos que viriam com relação ao Messias. E você chegou a anotar Isaías? Anotei a listinha. 2, 1 a 4, Mas nós varremos? 2 a 6. Você foi falando, beleza e glória, paz, Então, espacial. quando chegar no que você não tem anotado aí, você grita. Tá. Foi revelado a Isaías 700 anos antes de Cristo na sua primeira vinda, no Isaías 2, de 1 a 4, que ele seria um rei elevado e pacífico, e que, portanto, o seu reino seria um reino exaltado e pacífico. Foi revelado também a Isaías aproximadamente no ano 700 a.C., lá em Isaías 4, de 2 a 6, que este reino seria cheio de realeza e cheio de glória. Foi revelado também a Isaías, em Isaías 9, versos 6 e 7, que esse rei, esse vale a pena ler porque é um texto clássico. Isaías 9, 6 a 7, 6 e 7, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, lá na primeira vez. Passam 2000 anos e algumas bolachinhas, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, e é isso aqui, fala não somente do Messias, como do governo que o Messias vai implantar. Ele vai ser uma pessoa maravilhosa e seu reino será maravilhoso. Ele será um conselheiro, e Israel vai ser o conselheiro das nações. Isso está lá em Isaías 40 em diante, está lá também em Zacarias. A galera pegando na bainha da veste do judeu, falando: eu vi o rosto de Deus. Aí ia falar: se eu tiver visto o rostinho, beleza, mas se eu vi o rostão? Moisés teve o atrevimento de pedir para ver o rostão. Deus falou: eu não posso mostrar meu rostão para você, senão você não entra. O máximo que eu posso fazer é te deixar que você me veja de costas. Lembra dessa passagem? Aí Deus colocou Moisés num rasgo lá de rocha, veio passando, colocou a mão, tampou Moisés, que Moisés não viu o rostão dele, o teofanão. Ele estava meio querendo morrer mesmo, né? Ele já estava querendo implantar, agora larguei esse povinho de teto de bom que tinha aqui, para agora. Deus colocou a mão, passou com o teofanão e ele viu Deus de costas. Tem um desses aí que eles eram demais, né? O Abraão, o Moisés. Mas você vê Deus de costas. Então, o Isaías, viu Isaías 6, o Ezequiel, teve aquela visão fantástica. Também que nós vamos ver face a face, né? O Jacó viu Deus face a face. Você conhece a música? E a minha vida foi salve, mudou, não temia você nada. Ele viu Deus também face a face também. Na realidade, viu Cristo, uma teofania, num paninho. Né? Então, olha, o Messias e, consequentemente, o reino que ele implanta e os seus governados terão como característica a maravilha, o conselho, a força, a durabilidade e a paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça
desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos está lá para isso. Isaías 40 até lá 48 é fantástico. Isso ali eu pretendo estudar versículo por versículo. Na realidade, comecem a observar, eu já falei isso em outro estudo, nesse mesmo, como a grande característica do Messias e do governo messiânico é a Tzedek, justiça. A igreja, a maioria dos crentes, não tem noção da importância, da grandiosidade, do valor da doutrina justiça. É justo, como se fosse pouca coisa. Ser declarado justo é muita coisa. É muito difícil. Você lida com a justiça. Porque o homem, quando ele caiu no pecado, ele se separou de Deus. A pretensão é fazer um estudo a respeito do conceito da doutrina justiça. Da grandiosidade da obra consumada com relação a esse aspecto justiça, de como a grande raiz da problemática israelita é a questão da justiça, para que a gente possa entender a grandiosidade do valor que é o Messias e o seu reino messiânico, ter como uma das características o aspecto justiça. Senão fica uma coisa assim, a gente não deu o valor que realmente tem essa questão. Por quê? Você tem até um salmo, uma passagem que fala que a justiça e a paz se beijaram. Falar com esses dois juntos é difícil demais. Só a justiça dar um selinho na paz é uma coisa muito difícil. Porque a paz é uma consequência da comunhão com Deus. É o fruto do Espírito, é paz. Né? Nós temos a paz de Deus, é a paz com Deus, então a gente está aqui nadando na graça, a gente usufrui da obra consumada, a gente pega a coisa toda pronta. Vai lá naquele que tem que lavar as panelas. Eu lembro uma vez um evento lá na minha família, esse evento de família, eu chegando, o rango todo da mesa, muito milho, muito frango, muito pernil, não sei o que, aquele rangão de fim de ano, Réveillon, não sei o que, então, minhas irmãs, minha mãe, tudo lá espeluada. Maluco, não, minhas irmãs tudo lá acabadas. Assim, você chega, pega o rango pronto, mas vai ver o trabalho que deu. Abrir lá, picar, não sei o que, assar, olha, forno, suadeira, eu chegar aqui e abraçar todo mundo, abraçar suave. A coisa começou no dia anterior, no sábado, temperar, não sei o que, são 12, e aí quando a coisa aconteceu lá de tarde, nós estamos aqui no fogão, tem 12 horas. Você chega, talvez a reclama não está sem sal. Mas não, tem sobremesa. A gente pega a obra consumada, vai ver o que Cristo passou para não só os aspectos humanos do sofrimento, mas a questão do Pai, da separação do Pai. O Schaeffer fala sobre isso no Teologia Sistemática. Os dois aspectos da consumação da obra de Cristo tinha um aspecto físico, um aspecto homem, mas que é também a questão divina, a questão espiritual, a questão do Pai, a questão do afastamento. É uma coisa pesada. Por quê? A paz é uma consequência da obra consumada. A gente usufrui dela. Paz de Deus, paz com Deus, fruto do Espírito é paz. Né? Lembra, ela ainda gostou disso lá no IBTG, que como é que é? O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Alegria, a paz é alegria em descanso, e a paz é alegria, a paz é dançar. Né? A alegria é a paz dançando e a paz é a alegria descansando. Então, a paz é a consequência da obra consumada. Mas para a obra ser consumada, a propiciação tem que ser feita.
a ira de Deus tem que ser aplacada, porque o homem é injusto. Não há um justo nem sequer um. Isso é dentro da doutrina da justificação. Então, a condição do homem não permite a aproximação de Deus. Então, para que a justiça seja imputada, dada, né, aquele que não conheceu o pecado, esse fez pecado por nós, para que neles fôssemos feitos justiça. Eu entender isso é muito lindo. A ira de Deus tem que ser aplacada. A obra tem que ser consumada. E, infelizmente, a condição de Israel ainda é aquela condição de romanos. Eles ainda estão na condição de injustiça porque eles não foram salvos. Virá de ser um libertador e apartará de Israel as suas iniquidades, aí quando Israel será salvo. Mas isso ainda está no futuro. Como indivíduo, ele salva agora e participa do povo de Cristo. Mas como nação, ele ainda está separado de Deus. Então, para a paz e a justiça se beijarem, um sacrifício tem que ser feito, uma propiciação tem que ser providenciada, uma justificação tem que ser imputada. Então é um conceito muito profundo na teologia judaica a questão da justiça, tzedek, né? De Katamai, o justo, se alcançar a condição de justo pela propiciação, pela justificação, pela consumação da obra, é algo muito complexo. Então, quando os profetas faziam essas promessas, parece bobo, assim, trivial, que a gente está chegando e está pegando o prato pronto. Não é possível, já está. A gente está pegando o prato pronto. A gente está chegando lá, o lombo já está assado e coisa e tal. Mas nós, se eu permitir, vamos fazer um estudo do aspecto justiça. Da justiça, do conceito de justiça na teologia judaica. A Provérbios, eu já ficou aí, mas eu já preguei uma parte sobre isso. Provérbios 21, o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. E olha que esse conceito de justiça era incompleto ainda no Velho Testamento, porque o Novo completa o Velho. O Velho ilumina o Novo. A justiça e a verdade, junto igual está em Salmo 89. A justiça e a verdade e a paz, eles se encontraram na cruz, na pessoa de Jesus Cristo. A justiça foi castigo, né? Atributos irreconciliáveis. Porque é impossível a pessoa ser injusta e ter paz ao mesmo tempo. No conceito judaico, na teologia judaica, a paz e a justiça era impossível de se beijar fora do sacrifício providenciado por Deus. Porque ainda estava o pecado reinando. Né? Exatamente. Então, de tudo que caracteriza o reino messiânico, a principal característica, eu lembro de eu ter feito essa promessa no Apocalipse quando a gente fosse estudar aqui no Minério, é a justiça. A grande característica do reino messiânico é a satisfação da ira de Deus e a concessão da justiça. A justiça, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Aí a coisa fica mais profunda ainda na nossa dispensação, porque a igreja é a justiça. Eu estava pensando no menino como a manifestação da justiça de Deus. Também. Isso aí vai virar um caleidoscópio. Conhece o caleidoscópio? Aquele negocinho que você olha assim, na realidade, o cumprimento da expectativa messiânica, da esperança messiânica possível do reino, ele vai apresentar a questão da justiça caleidoscopicamente. Mas você falou que as características é o aplacamento da ira e a manifestação da justiça. Exatamente. Pela obra consumada. E a justiça vai se manifestar, viu, Cristo, caleidoscopicamente em todos os seus aspectos do reino. Esses que você citou, esses que eu estou citando, e vários outros que nós ainda vamos citar e estudar. Então, Isaías, também no capítulo 11, ele traz a revelação 11, de 1 a 12. Aliás, esse trecho é mais longo. 11, 1 a 12, 6. Ele traz a revelação. Esse trecho é lindo, é fantástico.
Vamos que eu quero estudar também pormenorizadamente. A revelação de que o rei, o Messias, será sábio e imparcial E alegre. e alegre. Interessante. A pessoa de Jesus Cristo no reino vai ser uma pessoa bem-humorada. Fala, meu rei! Vai ser aquela pessoa que é o auge, é tudo que ele sempre quis. Tudo que Deus sempre quis foi. Poxa, que dia que eu vou ficar com esse aí que eu fiz a minha mais semelhança? É ter comunhão com o homem. A gente não consegue entender que Deus curte o homem. Deus gosta do homem, Deus ama o homem. Ele amou de um jeito tão grande que mandou até o filho dele aqui para morrer no nosso lugar. Então o barato dele vai ficar, sei lá, sentado no trono, a galera, pai, ele se alegrando com todo mundo junto, todo mundo alegre, todo mundo feliz. Finalmente, vai ser uma antecipação do retorno ao reino eterno. A reivindicação temporal da contestada soberania eterna. E lá em Isaías 24, 23, nós temos a revelação de que esse reino será glorioso. É até tão pequenininha que a gente vê, né? A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião. No Monte de Sião, para os lados, no norte, a cidade do grande rei. E em Jerusalém, perante os seus anciãos, haverá glória. Olha a profundidade desse trem. Que ancião, hein? Eu penso que a igreja está nessa aqui. Que a igreja é representada pelos 24 anciãos. Vai ser uma fusão, né, de Israel e da igreja. Vai ser o nosso assunto quando a gente estiver lá. Esmiuçando exegeticamente. E vai ser uma fusão, mas Israel vai estar na posição abaixo da igreja. terrena E cada um tem a sua vocação. É. Assim como A gente vai descer para fazer a festa. Israel é as portas e Eles não sobem, mas a gente vem fazer a festa. durante o milênio, sim. Mesmo porque a igreja participa, foi prometido a Participa da administração. Sim, foi prometido. Não, eu estou pensando para a gente reunir com eles. Uma das igrejas que foi dado, foi prometido que a igreja reinaria. Ao vencedor, né? É justo para a Odisseia, hein? Eu estou pensando na logística aqui, né? Justo para a Odisseia. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E para uma outra igreja ele fala que você vai reger comigo com vários ferros. Aqui umas 7 cartas, é só procurar. Isso aqui é particular, mas também é extensivo, é pessoal, mas também é corporativo. Em Isaías 32, 1, é dito... Esse versículo é fantástico. O rei será justo e reto. E tem algumas pessoas refutam esse versículo. Eis aí está que reinará um rei com justiça. Isso aqui está dentro do nosso assunto também, das autoridades menores que vão participar do reino. Não é só o Davi ressurreto, não. E em retidão governarão príncipes. Isso aqui vai ser usado mais para frente. Tem uma tradução que mostra o plural. Quando a gente vê aqui no organograma. Você está falando aqui do plural ali dos príncipes? Aqui é o organograma. Ah, ok. Tira xerox não. Em Isaías 33, de 17 a 24, é dito mais uma vez que vai ser em Sião e que esse reino será formoso. Vamos lá, né? 33, 17 a 24 é só virar uma parte. Vai ter mais? Eu só fiz até o 33. Não vai ter mais. Mas não, beleza. 33, 17. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O teu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que registrou? Onde o que pesou o tributo? Onde o que contou as torres?
Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara e inteligível. Está falando a respeito da circunstancialidade da época, em negócio de profecia perto e longe, eram os assírios. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitarão tranquilos. Tenda, eu gosto dessa linguagem, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem arrebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará às vezes de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará. Eu não queria que a Alemanha conhecesse esse versículo, não. É o governo democrático aqui, ó. Porque o Senhor é o nosso juiz judiciário, o Senhor é o nosso legislador, o legislativo, o Senhor é o nosso rei, o executivo. Ele nos salvará. Agora as tuas enxárcias, essa palavra é bonita. Até olhei no dicionário que ele vai perguntar. Enxárcia é o conjunto de cabos e polias usadas para manobrar a vela. Tá, aquela rodando. Aquele filme do pirata lá, cara, vou dar um teste pra ver se você é marinheiro bom mesmo. Aí cara, tem que ir lá e matar a polia, não sei o quê. Então um filme assim, não lembro mais como. O rapaz tem que provar o valor dele, colocando a vela no jeito antes que o vento sobe. Agora, o teu conjunto de cabos e polias estão frouxos. Não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de abundantes despojos. Até os coxos participarão dela. Vai ter tanto que até quem chega mais atrasado vai dar um belisco, né? Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Isso aqui também tem uma profundidade na teologia soteriológica, porque complementa lá o Isaías 53. É lógico, existe um cumprimento derivado, uma aplicação do versículo quando fala assim: ele tomou sobre si as nossas iniquidades, o castigo nos traz a paz que está sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. As igrejas pentecostais usam e abusam desse versículo para pregar a cura. Mas, no seu contexto original, inclusive com a ajuda aqui de Isaías 33, 24, a doença aqui citada não é uma doença física. Está falando da doença espiritual causada pelo pecado. De Romanos 5, né? Quando nós estávamos enfermos, ele morreu. Então essas doenças, essas coisas que são curadas aqui no Isaías 53, está falando da cura da alma, está falando da salvação. Está enfermo. O aspecto soteriológico tem a ver com justificação, propiciação, aquela questão toda. Observa que inclusive em Isaías 33, 34. Só para fechar Isaías, né? No 35, de 1 a 10, fala que o reino será jubiloso. Cheio de júbilo. No Isaías 40, de 9 a 11, fala que vai ser poderoso. Eu amo Isaías 40. Elaine, no texto, dá uma lidinha em Isaías 40. Começa no 40 e vai vendo. Você vai ver que você não consegue parar. É lindo demais, a linguagem é linda, é uma poesia hebraica fantástica. Eu não sei decorou, não vi. Esse capítulo aqui Tu, ó Sião, 49 vezes, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder. Lembra que eu falei? Que esse político fala que ele é poderoso? Não? Isaías 49 a 10 fala que vai ser com poder. Eis que o Senhor Deus irá com poder, e o seu braço dominará,
eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Está lá no final da tribulação, por ocasião da implantação do reino. Em Isaías 46:13, que é inverno também, diz: faço chegar a minha justiça e não está longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. A partir de Sião. E em Isaías 65:18-25, 56:1 também. não, faltou 65:18-25, reenfatiza mais uma vez que é a partir de Jerusalém, que vai haver alegria, que vai haver longevidade. Lembra que é morrer cedo, não sei o que, Senhor. 65:18-25. Mas vós folgareis, não é folgado, hein, Zé? Mas vós folgareis, folgar é alegrar excessivamente. Vou fazer um time, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o meu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Não, morreu tão cedo. Não, morreu aos 100 anos tão criança. Na flor, na flor. Hoje você vê na flor da Muxibá, mas nessa época ela vai ser na flor, na tenra idade. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade. Hoje em dia é só desgraça, é droga, essa coisa. Porque são a posteridade bendita do Senhor. Que coisa linda. E os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como um boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, meu reino e meu governo, diz o Senhor. E para fechar, Isaías, que profetizou ali no ano 700 a.C., em 66:18-24, a gente vê também a respeito dos aspectos beneditantes do reino, né? Como o meu tempo acabou, na semana que vem a gente prossegue isso. Que os irmãos têm que perceber, esses homens são profetas, eles receberam revelações, eles receberam complementos, né, mais adicionais naquilo que Deus vinha falando ao longo do século. Mas eles também eram homens, eles também eram judeus, e eles também tinham emoções e viviam uma expectativa. Porque o que eu estou querendo enfatizar nessas pregações aqui é que a nação de Israel viveu e vive na expectativa, no aguardo de alguém. E que cada vez mais detalhes estão sendo dados e mais ainda a expectativa aumenta. Porque isso era registrado, isso era preservado, isso era lido nas sinagogas, era lido em público. Isso você sabe, entenderam não? Tem determinações a respeito da leitura pública das escrituras, de ensinar os filhos. Isso era passado de geração a geração. Então, Davi, Zacarias, Sofonias, Miqueias, Naum, Obadias, Joel, Amós, Isaías, Ezequiel, todo mundo viveu nessa expectativa. A qualquer momento, ele vai chegar. O enviado vai chegar, porque Messias significa aquele que é mandado, aquele que é enviado. É o correspondente hebraico do grego apóstolo, é aquele que a quem é dado um comando de ir. E eles lá, cadê? Pastor,